Sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast da Comunhão Espírita de Brasília, Reconecte-se, um roteiro para um novo eu. Estamos aqui eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, meu parceiro de caminhada, Leandro Carraro, que também vem dar boas-vindas para vocês. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. É uma alegria estarmos em família mais uma vez, né? Podendo conversar, podendo estar juntos em alguns momentos. Isso no final é o que importa. Não, e galera, a gente veio aqui nesse bate-papo nosso, eu com meu irmão aqui, para que vocês se sintam em casa também, porque nós estamos aqui numa proposta de conversa aberta sobre assuntos que vão ser muito importantes, muito interessantes, né, irmão? Sim. Só que eu quero que vocês sintam assim, que vocês estão aqui na mesa com a gente, que vocês estejam também participando. E lógico, aqui nós estamos conversando e vocês também podem trazer comentários aqui no YouTube, né, na página da Comunhão, nos vídeos que a gente está fazendo, e para que vocês sintam à vontade, né, irmão? Sim, se sinta em casa, gente. O objetivo é a gente estar realmente em família, batendo um papo leve, uma conversa amigável, que muitas vezes falta pra gente, né? Às vezes a gente está em casa, a gente tem muitas coisas a fazer, a gente é cansado, e as pessoas que a gente ama também têm uma rotina pesada às vezes tem outros detalhes na vida, a gente esquece de ter essa conversa amiga, esquece de ter esse momento íntimo de nós com a gente mesmo e de nós com os outros, aqueles que nós amamos que estão convivendo com a gente, se a gente mora com alguém em casa. Às vezes a gente mora sozinho e esquece de ter esse momento. Então, nosso objetivo é sentar numa mesa com você aí na sua casa, ou te convidar para a nossa casa aqui e que você sente do nosso lado. Tome um café, a gente está sem o café hoje, mas a gente vai ter café aí. Estamos só com água hoje aqui. Hoje já estamos meio humilde aqui, mas na próxima vai ter café, também até pão de queijo, quem sabe, né? Isso, E vocês também têm que botar na casa de vocês aí, viu? E esse é o objetivo, a gente tem essa conversa amiga mesmo, sobre detalhes e temas que são importantes para nós e que às vezes a gente não tem tempo de conversar, a gente não tem tempo de falar, a gente não tem tempo de deixar isso adentrar no nosso coração e na nossa mente para fazer um ressignificado, para a gente se reconectar com o que realmente importa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Do meu irmão aqui, nosso, juntos. Os irmãos Carraro aqui agora, né? Juntos. É assim, somos irmãos, quem não reparou aqui, né? Tem uma leve semelhança, ou não tem, a opinião de cada um, né? Mas, irmão, aqui, ó, nossa logo do programa, Reconecte, essa árvore aqui, né? Roteiro para um novo eu. Então, assim, a ideia do programa, por que é Reconecte-se, né, irmão? Reconecte-se é para você. O nosso convite aqui, que às vezes a gente, igual o irmão trouxe aqui, que a gente muitas vezes não conversa, é você primeiro se autoconhecer. Primeiro, para tudo na vida, para tudo você quer ser feliz, você quer ter uma caminhada mais feliz e resolver suas questões pessoais, o mais importante primeiro, para a gente ter um mapa disso, é primeiro a gente se conhecer. A gente tem que conhecer as nossas virtudes, as nossas imperfeições. Tem que conhecer as questões nossas, que são várias camadas nossas, né? E então a gente tem que se conectar igual a árvore, né? Ela tem a sua raiz. Nós temos que se voltar a conectar com nós mesmos, com a nossa essência, para a partir desse primeiro passo, a gente possa fazer os passos, né, de nos transformar, que é a grande proposta, né, do Espiritismo, é a reforma íntima. Então, como é importante a gente ter esse reconexão com a gente e um roteiro para um novo eu. E quando a gente traz a ideia de roteiro, né, irmão, não é a ideia de roteiro engessado, que nós vamos trazer aqui para vocês, né, a receita para o sucesso. Não é isso. A gente vai, igual a gente falou aqui, a proposta é ter um diálogo, falar sobre assuntos muito importantes para a nossa transformação, mas que cada um processe isso do seu jeito especial de ser, não é? Sim, isso mesmo. Cada um vai ter um jeito de sentir cada tema, e às vezes algum tema que a gente traga possa para você ser mais leve, mas pode ser que para algum dos nossos queridos que estarão juntos na mesa possa ser mais pesado. Às vezes pode ser mais pesado para mim, por exemplo, para o meu irmão Yuri. Pode ser pesado. Que para você pode ser leve. Como pode acontecer o contrário, para a gente ser mais leve, ou para alguém ser mais leve, e para você ser mais pesado o tema. E esse é o objetivo. É que a gente possa conversar carinhosamente e aquilo que seja pesado para você e leve para mim, eu consiga te levar a um ponto da minha leveza. E o que seja pesado para mim e leve para você, você consiga trazer esse ponto pra gente, entendeu? Por isso que é importante você participar, mas mentalmente, sabe? Indicar e estar com a gente nesse momento, realmente nos sentir aí. Porque eu tenho certeza, e a gente está no Espiritismo, tudo se conecta. Então, como a gente está tentando se reconectar, vamos trabalhar com isso e emanar essa energia para a gente estar junto aqui, trocando essa ideia, junto aqui, vivendo esse momento. Isso que importa. Não, isso que importa. E nosso programa, né? Esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. E, então, assim, a gente espera que a gente possa ter muitos episódios aqui com vocês. E cada episódio a gente vai trazer uma ideia, trazer uma questão que é importante a gente conversar, igual a gente conversou aqui no início, que a gente não conversa no dia a dia. E como é importante, às vezes, a gente conversar isso de uma forma leve, tranquila, sem ser aquele coisa tão rígida, pesada, né? Vamos falar, né, sobre esse assunto. E às vezes é quase um sermão, né? Um assunto, uma conversa de uma forma muito
densa, né? E não, a gente pode conversar sobre essas questões, sobre a reforma íntima, sobre autoconhecimento, sobre amor, fé, perdão, tudo isso de uma forma muito mais descontraída, leve, no dia a dia, tentando ser um pouco mais prático também, e ter esse aprendizado. Então, hoje, por exemplo, nosso primeiro episódio, iniciando nosso programa, nosso podcast, a gente vai falar sobre primeiro o quê? O que é o mais importante? A gente falou aqui agora. O nome do nosso episódio é Tudo Começa Dentro de Nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no caminho da reforma íntima é se conhecer, autoconhecimento, mas com autoamor, autoaceitação. Esse é o nosso... A gente vai tentar trazer, né, irmão? Algumas questões sobre isso, algumas reflexões. E é muito importante, né? A gente ter esse mapa interior, né? Sim. Tudo começa dentro da gente, não tem para onde ir. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou conseguir identificar o que são os outros, ou como estão os outros, ou o que está acontecendo fora? Porque quem eu sou é minha essência. Se eu não tenho a minha essência, como é que eu vou perceber os outros? E a nossa essência é tão importante que é ela que vai fazer diferença para como eu vou enxergar cada detalhe. Tanto é assim que, às vezes, experiências iguais. Você passa por uma situação do lado de uma pessoa igual. Você sentiu aquela situação de um jeito, a outra pessoa sentiu de outro. Totalmente. Você relata de um jeito, ela relata de outro. Uai, mas era a mesma situação. Caramba, aconteceu a mesma coisa. E você viu de um jeito e ela viu de outro. Por quê? O que aconteceu? Não é possível. Era a mesma coisa. Vocês tinham que ter relatado da mesma forma. Se na teoria, se todo mundo fosse igual, não importasse isso, vocês tinham que ter sentido do mesmo jeito. Por que não sentiu? O que aconteceu? Porque tudo começa de dentro. Tudo vem do que você está dentro de você. Você consegue perceber o que está fora e sentir o que está fora a partir do que tem em você. E aí, a pergunta que fica é, o que tem em você? Já que tudo começa dentro de você, o que está se passando dentro de você? O que está dentro desse teu coração? O que está se passando aí dentro desse teu coração, dessa tua mente? Quem é você? Se é Reconecte, o nosso programa, um roteiro para um novo eu, um roteiro para um novo você, um roteiro para um novo nós. Quem sou eu para eu poder entender o que eu preciso fazer? Será que eu entendo? Será que eu sei quem eu sou? Muitas vezes a gente foge de quem a gente é. Ou muitas vezes eu me engano na vida e quero esconder quem eu sou para tentar ser uma imagem de um ídolo ou de alguma coisa que muitas vezes não tem nada a ver comigo. E eu estou comprando a ideia que a sociedade está me dando ou que algum ponto está me colocando e eu nem sei mais por que eu estou fazendo aquilo. A gente fica naquele modo automático de viver a vida material. Estamos aqui vendo no modo automático, né? Trabalhando, né? Se alimentando, fazendo atividades do dia a dia. E, cara, muitas vezes a gente não para um momento, né? Pra a gente respirar fundo, se conectar com a nossa essência, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com todo, sabe? Essa pausa. Porque a gente percebe que quando a gente não para, a gente não faz essa viagem interior, nossa, acontece que a gestão pessoal das nossas emoções, das nossas questões interiores, fica uma bagunça. A gente fica ansioso, a gente fica sempre muito preocupado, sabe? A gente não consegue ter um domínio, assim, né? Das nossas emoções, das expectativas, de como a gente gerencia tantas questões e acaba reagindo. A gente não tem, muitas vezes, o controle de termos fosse o leme, né, das nossas escolhas, das nossas palavras. Às vezes a gente fala coisas assim, tipo, por reação. Sim. E quando a gente não olha para dentro, quando a gente não faz essa viagem interior, a gente fica assim, à mercê da maré, assim, né? A gente fica à mercê das circunstâncias, né? Sim. Então, esse que é a importância de a gente olhar para dentro, se conhecer. Exatamente. E quando a gente se conhece, a gente acaba compreendendo por que a gente está fazendo as coisas e até onde a gente poderia ir com alguma coisa. Que muitas vezes a gente ou está numa relação, ou está vivendo um momento que a gente já não tem mais força para esse momento. E se eu me conhecesse, se eu soubesse quem eu sou, eu já teria parado aquilo e mudado aquilo há muito tempo. Mas por não me conhecer, ou por não me entender, eu continuo insistindo em algo que muito mais está me destruindo do que está me ajudando a crescer e agregar. E aí, nessa escolha minha, eu não só me prejudico, mas posso estar prejudicando outra pessoa também. Porque se eu já passei do meu limite, com certeza eu já estou dando para a pessoa aquilo que não é nada de bom, não é nada agradável, porque eu não tenho nem para dar o que eu deveria estar dando. Sim. Então eu já estourei meu limite. E isso a gente consegue ver, gente, em muitas coisas. Tem, por exemplo, filmes que demonstram isso. Tem um filme que eu gosto muito. Eu gosto de filme positivo, tá? Eu gosto de filme que demonstra algo positivo. Tem um filme que se chama Rei do Show. Eu adoro esse filme. Eu sou apaixonado por esse filme. Bom. Esse é muito bom. E aí o filme, ele é um roteiro legal, porque ele também é um musical. Eu também gosto de musical, mas ele é muito mais que um musical. Cada ato do filme, para mim, demonstra muitas coisas da nossa vida.
E o principal do filme, você consegue ver desde o início que ele tem ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa sonhadora, que ele é uma pessoa idealizadora, que ele é uma pessoa que tem um potencial de gerar amor, de construir amor e de envolver as pessoas enormes. Só que por alguns traumas que ele viveu quando criança e por alguns detalhes que ele sofreu e que foram injustos e foram pesados, que marcaram ele, e por ele nunca ter prestado atenção nisso dentro dele, isso ficou meio que escondido com ele enquanto ele agia e construía essa vida dele diferente. Uhum. E aí chegou um momento que ele já tinha construído coisas maravilhosas. Teve grandes conquistas materiais, né? Teve grandes... Familiares, inclusive. Familiares, conseguiu uma família linda e tudo mais. Só que chegou num ponto onde aquilo também não era suficiente para o que aquele machucado tinha feito com ele. Porque ele queria provar alguma coisa para outras pessoas que já não tinha mais nada a ver com a verdadeira felicidade ou com o verdadeiro ser dele. Mas tinha a ver com ele aparecer ou aparentar ser para os outros ou tentar fazer com que os outros vejam ele de outra forma. E nessa escolha inconsciente dele, porque ele achava que estava seguindo um sonho, só que o sonho dele depois ele descobre, tanto que tem uma parte final que ele assumindo isso, que ele descobre que ele passou desse ponto e que ele já tinha tudo que queria e que ele estava dando importância a coisas que não eram. E por falta de entendimento. E aí ele teve que passar por algo muito difícil, muito complicado, quase perder tudo aquilo que ele tinha conquistado para ele tomar conta. Sorte que deu tempo dele voltar e reconstruir e reassumir aquilo de onde parou. E como ele era uma pessoa boa, as pessoas continuavam amando ele do mesmo jeito, mesmo ele tendo feito algumas escolhas erradas. Essa é a bênção do recomeço, né? Sempre tem a possibilidade de você recomeçar, reanalisar. A gente não vem perfeito, né? A gente não vem sabendo de tudo. No meio da jornada a gente percebe. Ele começou tudo com uma intenção boa, né? De querer crescer, de querer trazer coisas para a família, para atingir os sonhos dele, mas teve um momento que ele percebeu, né? Foi a grande virada dele e foi grande, com muita dificuldade, com muita crise, e aí ele conseguiu ir mais profundo e entender qual era a essência, né? Sim. O que era o mais importante. E aí foi revolucionário, né? Esse momento do filme. Foi. Tanto que a música fala, numa parte da música ele canta quando ele descobre isso, que é: a partir de agora, esses olhos não serão mais ofuscados pela luz. Eles enxergarão a verdade, eles verão o que realmente importa. Então, isso é o importante da gente se entender, porque enquanto eu não me entendo, qualquer luz ofusca a minha decisão. Porque eu acabo achando que aquela luz que está brilhando é melhor, ou aquele ponto é o melhor, ou aquela vida é melhor, ou aquela conquista é a melhor, ou aquele bem é o melhor, ou aquele tipo de corpo é o melhor, ou aquela pessoa é o melhor. Será? Será que realmente é? Será que eu estou escolhendo as coisas certas? Estou vivendo a coisa certa na minha vida? Para, reflete, sente o que está passando dentro de você. É importante você saber o que está passando dentro de você. Exato. Porque tudo começa dentro de você. Essa é a ideia da nossa conversa hoje. Você tem que entender o que está acontecendo dentro de você. E se perguntar, será que o que eu estou fazendo realmente é bom para mim? Será que o que eu estou fazendo realmente é o ideal para a minha pessoa? Não tem outras escolhas? Será que eu já não passei o meu limite? Será que eu não estou me destruindo ou destruindo quem eu gosto, ou destruindo uma outra pessoa a título de coisas que às vezes eu nem sei por que eu estou vivendo? Então são perguntas e detalhes que a gente tem que começar a trabalhar dentro de nós, a descobrir quem nós somos, a descobrir essas respostas, essas questões. Mas para descobrir você tem que perguntar, você tem que conversar. Nesse caminho da você começar a se descobrir, a reforma íntima, aqui principalmente no espiritismo, né? Às vezes a gente interpreta ela com um peso muito grande. A gente fica olhando muito para as nossas imperfeições e vem com um sentimento muito forte de culpa, né? A gente fica muito na culpa e quando a gente vê, a gente está sendo, sabe, muito cruel com nós mesmos. Lógico que nós temos que avaliar nossas imperfeições, nossas questões com mais a nós mesmos do que ao outro, né? Porque às vezes é mais fácil ficar olhando para o outro e julgando o outro do que olhar para as nossas imperfeições. Mas a intenção que a gente quer trazer nesse programa também aqui é que a gente faça essa viagem, né, para o nosso, né, autoconhecimento com alto amor, com cuidado. Porque a gente às vezes fala muito do homem velho. A gente fica falando muito do nosso homem velho, né? Quando a gente fala do nosso homem velho, das nossas velhas tendências, dos nossos velhos padrões, né? Do nosso espírito de muitas vidas, né? E às vezes a gente fica muito preso a isso. Eu já tive essas questões também, eu vou descobrindo na minha vida, na minha consciência. A gente consegue ter pela nossa consciência, quando a gente faz essa viagem interior, a gente já percebe tendências nossas, tanto boas, né? Como virtudes, que a gente já tem, já vem do espírito, como que ele já conquistou em outras vidas, como também más tendências, algumas imperfeições, né? Que a gente olha para isso e às vezes a gente vem com um peso muito grande e fica sentindo talvez
incapaz, né, de superar aquilo, porque nós estamos programados assim no nosso espírito há tantas vidas repetindo certos padrões, e quando a gente vai fazer essa viagem para dentro, às vezes um processo muito doloroso, porque a gente vai lidar com as nossas próprias sombras, com as nossas imperfeições, esse velho eu. Só que a gente muitas vezes não fala do homem novo, né? O homem novo que a gente quer buscar. A gente fica consolidar esse homem novo, esse projeto do homem novo que a gente quer ser. Então, a gente olha pro nosso homem velho, né? Esse velho que está aqui nós ainda com várias pendências, mas olha com compaixão, com empatia, com amor. Sabe? Entenda quais são as questões. Lógico que a gente nunca fez nada, no fundo, por mal, porque a gente quer... Porque são ainda imperfeições nossas, carências nossas, questões que a gente vai tendo essas imperfeições. Só que quando a gente olha com amor para esse velho eu e busca com mais leveza e esperança, né? O novo eu, Sim. A gente foca mais no nosso propósito, no nosso objetivo e acolhe aquele que ainda... Lógico, eu entendo, né? Cada um de nós entende, assim, as suas questões, as suas fragilidades, Sim. Só que aí consegue fazer um caminho com mais leveza para essa viagem interior, para essa reforma íntima. Né? Sim. Porque quando você faz essa viagem para dentro, que é o que ele está colocando, você vai acabar descobrindo, lógico, coisas que estão faltando em você, né? Você vai acabar descobrindo problemas que você não sabe a resposta. E a gente vive em método comparativo, modelo comparativo. Então, tem uma pessoa que eu gostaria de ser, tem algo que eu quero ser, e quando eu olho para mim, eu vejo que eu não sou. Uhum. E aí a pergunta é, o que falta para eu ser aquela pessoa? Por exemplo, eu queria ser uma pessoa paciente, né? E quando eu olho para mim, eu tenho uma impaciência gigantesca, capaz de coisas pequeninas me tirar a paciência. E eu já percebo dentro da minha vida que isso me prejudica muito mais que prejudica os outros. Porque sou eu que perco totalmente a paz que eu deveria manter dentro de mim, né? O equilíbrio que eu deveria manter. Porque a gente tem que entender isso. Só vou conseguir ser feliz tendo equilíbrio, né? Como é que eu vou ser feliz totalmente desequilibrado? Não existe isso. A gente sabe disso, a gente já meio que entende isso, assim, rapidamente analisando, a gente já compreende isso. Ok. Então eu vejo que em mim está faltando paciência. E a pessoa que eu gostaria de ser é uma pessoa paciente. É uma pessoa que compreende mais, que respira melhor dentro da situação, que pensa algumas vezes antes de agir, que realmente se controla diante de certas situações. Beleza. Então eu vi que eu não tenho paciência, eu percebo isso na minha vida, mas eu também percebo um homem novo que eu quero ser. Yes. O que eu preciso fazer para o meu eu, aqui agora, caminhar para chegar nesse homem novo? O que provoca a minha impaciência? O que acontece dentro de mim que dispara a impaciência? São alguns sentimentos, são algumas análises, são alguns julgamentos? Porque com certeza você vai ter impaciência com aquilo que te desagrada. O que está te agradando, você vai estar relax, você vai estar tranquilo, equilibrado. Aquilo que você já dominou é muito fácil, muito tranquilo. Então, que alguém está fazendo uma coisa que você gosta, tá tudo ótimo. Você não vai ter impaciência com a pessoa que está fazendo algo que você gosta. Sim. Você vai ter impaciência quando alguém faz algo que você não gosta. E você não gostou. Que legal, não gostou. Então, mas ela continuou fazendo. E por que aquilo está tirando a tua paciência? O que está mexendo dentro de você? O que está provocando? E aí você tem que começar a analisar. E começar a prestar atenção, o que esse homem novo, o que esse ser novo, o que essa mulher nova, o que essa pessoa nova que você quer ser, faria ou sentiria no momento desse. Porque se essa pessoa tem paciência e compreensão em maior excesso, em maior quantidade, como ela sentiria essa pessoa fazendo algo que ela não gosta? Não é que ela não vai gostar. Não, também não é agradável. Tem alguém me cutucando, ou tem alguém falando alto comigo, não é agradável. Sim. Não é agradável. Não é agradável alguém fale alto com você. Não é. Nem para a pessoa que tem muita paciência é agradável. Mas por que ela reage? E o que ela utiliza dentro dela de instrumento para se manter com paciência? E o que eu não estou utilizando? O que está acontecendo comigo? Que tipo de olhar eu estou tendo para esse ambiente? Que aquela começo da nossa conversa, lembra? Aconteceu uma mesma situação, você sentiu de um jeito, a outra pessoa sentiu de outro. Pois é, o que tem em você que você está sentindo essa provocação desse jeito, que o outro está passando por uma provocação igual e está muito mais tranquilo. E está reagindo muito mais relax. Por quê? O que houve? Sim. Será que às vezes você não está dando importância demais para alguma coisa? Será que às vezes você não está vendo aquilo com muito pesar e não poderia ser mais leve? Para você, não para o outro. Porque o olhar do outro é do outro, não é seu. Nós estamos aqui conversando com você, então o que importa para a nossa conversa é você. É o que você está sentindo. Se o outro escolheu errar com você, é dele. A gente não está conversando com ele, a gente está conversando com você.
A gente tá aqui com você, tomando um café. A gente tem que estar preocupado com o que a gente pode, nós podemos fazer. O que o outro fazer é fora do nosso alcance. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento e vê que, assim, é aqui, ó, dentro da gente, o caminho da felicidade, o caminho da nossa transformação, tá aqui, ó. A nossa paz de espírito tá aqui, ó. Nós somos capazes disso. Acontece circunstâncias externas, igual uma pessoa não tem paciência à nossa volta. Ok, acontece, mas tudo são oportunidades, às vezes provas, né, dificuldades que vão nos ensinar, que vão nos fazer olhar para dentro, identificar por que eu tenho aquela impaciência, por quê? E aí você se acolhe, entende, processa qual é o seu sentimento, qual é a necessidade que eu tenho dali, por que eu estou reagindo dessa forma, né? Às vezes é uma coisa até da infância, né? Às vezes é tipo o nosso espírito, da nossa infância, enfim. Quando a gente se conhece, a gente consegue racionalizar melhor qual é a origem daquela impaciência, daquela perturbação, e a partir disso a gente consegue já, ok, eu entendi, agora eu vou me reeducar. Porque, igual a gente fala, uma coisa que eu acho bem legal a gente poder falar aqui também, o bem não está no controle. Não é a gente ficar, tipo, às vezes, só controlando. Eu sou uma pessoa muito impaciente, vou ficar controlando quando não tiver para não ter impaciência, para não me estressar. Mas só o controle em si não vai ser efetivo, não vai. A gente tem que entender a raiz, a causa mais profunda, por isso que é uma viagem interior. Quando a gente entende a causa raiz daquilo, às vezes a gente consegue fazer isso buscando em meditações, estudando a nós mesmos, até em terapia mesmo, né? Buscando aprofundar questões nossas. E quando a gente encontra a causa raiz, aí a gente consegue, eu vou me reeducar, eu sei o que está acontecendo comigo, por que eu fico assim, por que eu fico desse jeito, né? Por que eu fico impaciente? E aí você consegue, né, irmão, se reeducar, entender e mudar a postura. Sim. E aí através disso você consegue, lógico, a gente se reeduca, a gente ainda vai ter alguns comportamentos alguns gatilhos, né, que vão ativar aquela nossa impaciência ou aquela fragilidade nossa. A gente vai estar atento, orar e vigiar, né, a gente vai estar vigiando as nossas questões, mas já também se conhecendo, sabendo o nosso mapa interior, por que eu tenho esse sentimento, essa reação, e aí você se acolhe e vai para esse caminho do alto amor e da transformação. Sim. Então, queridos, essa foi o nosso primeiro episódio, né? Para não tomar muito tempo, a gente não quer que seja um episódio aqui que vocês fiquem 1 hora com a gente, até dar um sono aí para vocês. Não, a gente quer... Senão o café esfria. Não, o café esfria, o pão de queijo esfria. A gente vai fingir que tem um pão de queijo aqui, tá, gente? Mas... Então, a nossa conversa foi muito boa. Espero que vocês também tenham aproveitado, se sentindo aí acolhidos e também inspirados, né? Para ter essa coragem de fazer essa viagem interior, né? Devagar, no seu tempo, no seu tempo. A gente aqui nunca... Né? Cada um tem o seu tempo, o seu processo, é importante respeitar isso, nosso e dos outros, né? Sim. E a gente fica aqui, né, irmão? Foi uma gratidão compartilhar esse primeiro episódio com você e de muitos que vão vir por aí. Gratos pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade de ter permitido que nós adentrássemos a casa de vocês, estivéssemos juntos nesse momento, na mesa de vocês, na sala de vocês, ou no quarto, não sei onde vocês estão, nos vendo, mas com toda a alegria possível do mundo. E desejando para vocês o melhor mesmo, de coração. Se sintam abraçados por mim e pelo Yuri, de coração. De coração. Vocês possam ter uma semana maravilhosa. E até a próxima, né? Até Deus a próxima. Quiser. Toda quarta-feira, às 9h, venham aqui, tá com a gente. E mandem mensagens. Vamos estar aqui sempre abertos para também ouvir de vocês, tá bom? Um abraço, queridos. Fiquem com Deus.